queria trazer alguns comentários que estão no nosso chat. Um deles é o da Michele. O jornalista, ela está se referindo a mim, o jornalista assumiu que tem 2 juízes bolsonaristas no Supremo. Então o restante é lulista? Esse julgamento é justo? E outra, comparar a direita brasileira com a ditadura nazista é um maior absurdo. Vamos lá. Eu certamente não acho que a maior parte da direita brasileira tenha comportamento nazista ou mesmo fascista. Eu não acho isso. Ninguém disse isso aqui. A gente comparou a ação de algumas pessoas no comando do Exército Brasileiro à maneira como os nazistas pensavam. Mas comparar algumas pessoas no comando do Exército Brasileiro, que são, inclusive, a gente sabe, porque o golpe não aconteceu, uma minoria dentro do comando do Exército Brasileiro. É isso. Agora, vamos lá, que eu acho interessante esse debate sobre a composição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro que liderou o julgamento do Mensalão, Joaquim Barbosa, foi nomeado pelo Lula. Os ministros que liberaram para que o impeachment da presidente Dilma acontecesse do jeito que aconteceu, foram quase todos nomeados pelo presidente Lula e pela presidente Dilma. Os ministros que permitiram que a Lava Jato acontecesse do jeito que aconteceu foram, em grande parte, nomeados pelos presidentes Lula e Dilma. Quer dizer, a gente não vê um comportamento ostensivamente partidário e ideológico por parte dos ministros nomeados pelo presidente Lula e pela presidente Dilma, como a gente vê no caso desses 2 caras que foram nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu posso fazer uma observação? Eu noto o rodapé do que você está falando. Tirando esses 2 aí, mais 2 ou 3, a composição desse Supremo é a mesma composição do Supremo que garantiu a prisão do Lula durante 500 dias. Como é que esse pessoal é lulista? É isso. Quando eu estava falando de Lava Jato, é disso que eu estou falando. Então, eu realmente acho que esses 2 ministros bolsonaristas têm um peso ideológico na maneira como eles põem suas decisões, sim. Porque é isso que eles têm demonstrado. Mas isso, me parece, tem muito mais a ver com o perfil das nomeações que o Bolsonaro, o tipo de gente que o Bolsonaro escolheu nomear. Ele escolheu nomear ministros ideológicos. O Barroso... Disse isso textualmente, né? Que ele queria nomear um ministro terrivelmente evangélico. Tudo mais. O Barroso é um liberal. O Barroso não é um cara de esquerda. Não, assim, ele tem uma visão liberal de justiça. Como o Celso de Mello também tinha. Entende? O ponto que eu estou fazendo aqui essencialmente é que me parece que esse é olha, o ministro que mais trabalhou, entre aspas, em favor do Lula, que foi o Alexandre de Moraes, foi nomeado por Michel Temer. Entende? O cara que garantiu Eu acho que o Alexandre tem um cacetão de problemas, tá? Eu acho que ele é um baita de um autoritário. E eu acho que tem muita coisa para a gente discutir sobre a ação de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Mas que as pessoas, às vezes, têm uma profunda dificuldade de lidar com 2 fatos que são simultaneamente verdade e, às vezes, parecem contraditórios e não necessariamente são. Não tem cinza, né? É tudo preto ou branco. Exatamente. O que o Alexandre de Moraes fez na garantia da eleição brasileira... eu não sei se naquele momento, com a agressividade que esses golpistas estavam agindo, se um ministro com o temperamento se uma ministra com o temperamento da Carmen Lúcia teria força e energia para bancar o tipo de coisa que foi necessário fazer, entendeu? Bom, no caso específico dela, eu acho que teria sim. Por acaso, eu acho que ela teria sim. Mas será que o Lewandowski teria? Mas tem ministro que não teria, não. Será que o Lewandowski teria? Eu não vou citar. O Toffoli, será que teria? Eu disse que não ia citar, não. Já citei. Não, eu que citei tudo, você não falou nada. O ponto aqui, não, você tem toda a razão. No caso da Carmen Lúcia, ela tem aquela coisa de... aquela coisa... O discurso dela sobre censura... Da orientação ideológica dos ministros é o seguinte, olha só. Eu acho que... Eu não sei o nome da nossa espectadora que fez essa observação, Michele, que é o seguinte.
A primeira coisa que a gente tem que fazer para tentar viver e entender o funcionamento da democracia é separar o funcionamento do sistema da ideologia pessoal dos agentes que estão no sistema. Então, quando você pensa assim, a gente tem que tentar abandonar o pensamento binário. É assim, se é lulista, o outro lado é bolsonarista. Se o lado é bolsonarista, então é lulista. Se você não conseguir parar de pensar o mundo em preto e branco, em certo e errado, em bem e mal, não é McDonald's ou é Burger King, ou é Coca-Cola, se você não conseguir parar de pensar assim, você não vai entender como é que o sistema funciona. O sistema funciona para caber todo mundo conviver ali sem destruir o sistema. Tá? Então, vamos ver a ideologia do ministro do Supremo Tribunal Federal? Vamos embora. Por exemplo, quem tem ideologia marcada assim? Por exemplo, Barroso, Carmen Lúcia, eu acho que mais ou menos o Fux, tá? Eu não consigo ter todos na cabeça aqui, eles são, eu chamaria de liberais democratas. Tá? Você tem gente que é um pouco mais para a esquerda, que eu acho que é o caso do Lewandowski. O Lewandowski que saiu, e do outro que vai ser o próximo ministro do Supremo. Eu estou olhando ele na minha frente, bigodinho de óculos, do Paraná, professor do Federal do Paraná. Ai, meu Deus do céu, me deu Fachin. O Fachin é um pouquinho mais para a esquerda. E você tem um conservador pragmático total, que é o Gilmar Mendes. Assim, mas ele é garantista. Mas é garantista porque ele garante também a imunidade, privilégios dos políticos, etc. Mas ele é um conservador, mas ele é um conservador pragmático, ele é um centrão. Ele é o centrão, é o senador do centrão togado no Supremo Tribunal Federal. Isso. E aí você tem gente que é mais para a direita. Você tem o Alexandre de Moraes, que é conservador, né, que é conservador mais ideológico mesmo, ele é um homem de pulso, um homem de repressão. Né? É o típico secretário do interior paulista da Primeira República, né? Isso. Aquele perfil mas delegadão. Ele é conservador liberal. Foi secretário de Segurança Pública em São Paulo e teve exatamente essa postura. Ele é um delegado de mão forte, ele é um cara rigoroso na aplicação da pena. É isso mesmo. Ele é um sonho... Olha, se fosse ele, o golpe tinha saído. Se ele fosse presidente, é capaz do golpe ter saído. Mas ele não é golpista. É que tá o ponto. Bom, aí que acontece. E você ele é professor de Direito Constitucional da USP. Você tem um sujeito que é o Cássio, que é uma coisa difícil de explicar o que é. Você tem o Toffoli, que é um pouco mais difícil de explicar também. O Toffoli é uma espécie de é uma espécie de Gilmar muito rebaixado. Tá? E você tem o Cássio, que é difícil de dizer o que é. Eu prefiro nem arriscar. E você tem o outro, que foi o segundo que foi nomeado, que é um pastor evangélico que tem uma orientação religiosa forte. A gente já teve uma vez, a gente teve o Carlos Alberto Direito, que era católico, assumido também. Tá? Então, o que acontece? Então você tem isso aí dentro. Agora, quando eles estão julgando, com exceção eventual... A gente teve o Aires Brito, que era Odara, que era místico. Então, o que acontece? Quando esses caras vão julgar, eles estão julgando... Às vezes a orientação ideológica pesa um pouco, mas você tem regras, interpretação da lei que media, né, que faz uma mediação, essas ideologias e põe eles de acordo em torno de consensos gerais. O consenso geral é preservar a democracia. Eles estão lá para preservar a democracia mesmo, porque sem democracia não tem Supremo Tribunal Federal. Então eles têm motivos ideológicos que estão acima das ideologias particulares deles. Você tem a ideologia o pensamento democrático, que é geral, e você tem o autointeresse também, porque você vê uma ditadura, você acaba com o Supremo, todo mundo vai em cana, né? Nos bons tempos, né? Você era exilado, deixado de lado, agora você não em cana e de repente é assassinado. Tá? Desculpa te interromper. E tem uma ordem dada pela Constituição de que o papel deles é garantir que a Constituição... É guardião da Constituição. É guardião da Constituição. Então, quando você tem... Então, eles também se autoprotegem nisso aí. Mas toda corporação é assim, o Exército também é assim, ou talvez pior. Entendeu? Toda corporação é assim, sei lá, os auditores, a Associação dos Auditores do Banco Central também são assim. Tá? Então é assim que as coisas funcionam. Não dá para dizer que esse pessoal é lulista. Esse pessoal não é lulista, por exemplo. O Barroso não é lulista, o Gilmar não é lulista. Essa gente não é lulista. Esse pessoal defende o sistema que elegeu o Lula. Porque da sustentação da democracia depende o poder deles, o poder constitucional que eles têm de agir como guardiões da Constituição. Entendeu? Esse pessoal tem dificuldade de entender. Tá? Então o Supremo não é dividido dessa maneira. Eles querem, por exemplo... Eu estou certo de que tem muitos ministros do Supremo que querem que o próximo presidente seja alguém de direita. Se duvidar, pode ser até a maioria do Supremo. O que eles querem, não é extrema-direita. O que eles querem é que o jogo continue sendo jogado nesse sentido.
Entendeu? É como se fosse um juiz de futebol. O juiz de futebol pode ter preferência. Lá o Flamengo e Vasco, lá dentro o juiz pode ser Flamengo. Mas o papel dele, o que dá poder a ele no jogo é exatamente a ideia de que ele é imparcial. Então você se segura, você pode de repente você deixa de dar um pênalti aqui, de repente isso aqui. Às vezes acontece, mas isso não impede um time de ganhar, por exemplo. As calúnias que apresentam sobre José Roberto Wright, aquele juiz absolutamente íntegro.